Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Hoje eu e o professor Eduardo faremos aquela revisãozinha básica de função de segundo grau. Bom, lembrando, o que é uma função de segundo grau? Primeiramente, o que é uma função? Uma função é uma relação entre x e y, duas variáveis, x e y, as mais usadas na matemática, mas pode ser outras variáveis que você queira. Se você quiser pôr A e B, não tem problema. Se você quiser colocar uma letra com algo que você esteja modelando, não tem problema. Por exemplo, nós podemos relacionar o tempo com o espaço, né? Podemos relacionar segundos com metros. Aí, se você quiser, você pode utilizar as letras S e T. E uma função de segundo grau, ela é formada ali pela equação ax quadrado mais bx mais c, onde A, B e C são númerozinhos quaisquer que vocês queiram, sendo A diferente de zero, porque se A for igual a zero, aí nós teremos uma função de primeiro grau, uma função afim. Aqui, alguns exemplos de gráficos de uma função de segundo grau. Na primeira imagem, nós temos um gráfico onde nós temos duas raízes, que, se vocês lembram bem, é quando o delta ele tem uma raiz real. Aí nós teremos duas raízes, né, no nosso gráfico. O primeiro caso é quando o A é positivo. Aí nós temos uma função com a concavidade para cima. E o segundo caso quando o A é negativo. Nós temos uma função com a concavidade para baixo. Na segunda imagem, nós temos uma função onde a parábola não cruza o eixo x. Se vocês lembrarem bem, isso acontece quando o delta ele dá negativo. E aí não temos uma raiz real. E o terceiro caso é quando nós só temos uma raiz real, que é quando o delta dá zero. Bom, agora relembraremos 3 passinhos para você construir aquele gráfico bonito na hora da prova. Primeiro passo é encontrar a raiz da função, né? O segundo passo é encontrar o vértice, ou seja, encontrar o valor máximo ou mínimo, dependendo da função. E o terceiro passo, só para dar aquela finalizada, é encontrar um ponto antes da raiz ou um ponto depois da raiz. Mas o que é uma raiz de segundo grau? Uma raiz da função, né? A raiz é o valor de x para que y seja igual a zero. Para isso, para a gente encontrar esse valor de x, a gente pode usar aquela famosa fórmula de Bhaskara que todo mundo lembra, né? Ou podemos utilizar o método da soma e produto. Aqui um exemplo da construção do gráfico da função x² mais 2x menos 3. Então, primeiro a gente encontra aí as raízes, que é 1 e menos 3. Depois a gente encontra o ponto máximo ou mínimo da função. Nesse caso é o ponto mínimo, porque a concavidade está para cima. E aí nós podemos fazer pelo ponto médio entre o x1 e o x2. Nesse caso deu x igual a menos 1. E aí substituímos na função e encontramos o y. Então o ponto mínimo da função, x igual a menos 1 e y igual a menos 4. E agora nós pegamos um ponto antes da menor raiz, no caso menos 3, que deu o y igual a 5, e um ponto depois da maior raiz. Pegamos o ponto 1, que deu y igual a 5 também. E agora nós podemos construir finalmente o nosso gráfico. Nós temos aqui as duas raízes, que são esses pontos A e B, que é o menos 3 e o 1. O nosso vértice, que é quando x é menos 1 e y é menos 4. E os dois pontos que nós encontramos quando x é menos 4, que vai dar 5, e quando x é 2, que vai dar 5 também. Bom, um momento que vocês verão futuramente a função de segundo grau sendo utilizada é no movimento uniformemente variado dentro da física.
já que ela tem a estrutura em comum com a função horária do movimento uniformemente variado. E essa função se dá por S igual a S0 mais V0t mais at quadrado sobre 2, onde S é a posição final do objeto, S0 a posição inicial, V0 a velocidade inicial, t é o tempo que levou que aquele objeto esteve em movimento e a é a aceleração. Se a gente for fazer uma comparação, a função de segundo grau ali, que é y igual a ax quadrado mais bx mais c, com a função horária do movimento uniformemente variado, a gente rearranja ela, a gente chega ali em S igual a sobre 2t quadrado mais V0t mais S0, que nada mais é que uma função de segundo grau, né? A gente tem ali que o y vai ser o S, o a vai ser o a sobre 2, o x vai ser o t, ou seja, a nossa variável, né, que a gente fazia a função, que a gente utilizava em função, que era x, agora a gente vai trabalhar em função do tempo, que é o t. B vai ser igual a V0 e C igual a S0. Vamos agora tentar trabalhar com um exemplo, com um exercício. Um objeto sai do ponto 0 metros a uma velocidade inicial de 2 metros por segundo e com uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Depois de quantos segundos esse objeto vai parar? Bom, vamos separar as informações que a gente tem aqui, né? A gente tem que a posição inicial do objeto é 0 metros, a sua velocidade inicial é de 2 metros por segundo e a sua aceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Se a gente quer saber depois de quanto tempo ele vai parar, então a gente quer saber quando a posição final for 0, ou seja, S igual a 0. Agora vamos colocar isso na fórmula, né? Colocando isso na fórmula, a gente tem que S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado, né? Então, a gente vai ter 0 igual a 0 mais 2t mais, menos t quadrado. A gente rearranjando ali essa fórmula, a gente vai chegar em menos t quadrado mais 2t mais 0 igual a 0. Podemos ver de novo a função de segundo grau daquele formatinho que a gente já conhece. Com isso, a gente pode tentar procurar agora, já que é igual a 0, uma das raízes dessa função, aquela que vai atender ao momento final em que aquele objeto vai chegar à posição 0 de novo, né? Então, a gente vê ali que o A vai ser menos 1, o B vai ser 2 e o C vai ser 0. Aplicando aí em Bhaskara, né, para a gente localizar o T1, fazendo mais a raiz de delta, a gente chega que o T1 é 0. Só que esse T1 0 é exatamente o ponto de partida do objeto, né? Que a gente sabia que ele partia ali com a velocidade 0. A velocidade 0, ó. A posição inicial sendo 0. Então, no momento 0, ele parte do ponto 0. Então, isso a gente já tinha essa informação, né? Então, vamos agora tentar encontrar a segunda raiz. Quando a gente tenta encontrar a segunda raiz fazendo menos raiz de delta, a gente chega que o T2 é igual a 2. Ou seja, esse objeto, depois que ele sai do ponto 0 a uma velocidade de 2 metros por segundo, com uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado, ele vai chegar no ponto 0 de novo, né? Ele vai chegar na posição 0 depois de 2 segundos. Tá certo? A gente tem aqui um gráfico dessa função, né? Então, se a gente imaginar um objeto que é jogado para cima e depois que ele chega na altura máxima, ele começa então a perder velocidade até chegar na posição 0 de novo, a gente consegue perceber aqui que, né, olhando o gráfico, se a gente fizesse o cálculo do ponto do vértice, após 1 segundo que esse objeto foi lançado, ele estaria no seu ponto máximo. E depois disso ele começaria a cair até chegar na posição 0, depois de 2 segundos. Tá certo? Então, essa foi a nossa revisão. A gente conseguiu mostrar um pouco onde vocês vão usar a função de segundo grau futuramente. E é isso.